E aí, gente, tudo bom? Eu sou o professor Zé Ricker e com vocês aqui no aulalivre.net a gente vai ver um assunto novo hoje. Esse assunto, gente, são os ácidos nucleicos. Historicamente, eles receberam esse nome porque eles possuem uma característica ácida, isso está certo, né? Qualquer teste de pH vai indicar eles como tendo um pH ácido, porém achava-se que eles estavam apenas dentro do núcleo. A gente sabe que isso não é mais verdade, tá? Mas enfim, o nome pegou, colou, ficou assim. Quando a gente estuda os ácidos nucleicos, a gente sempre acaba lembrando do DNA e do RNA. Eles são importantíssimos. E essa imagem, essa relação do DNA formando RNA, formando proteína, isso já caiu em prova até com o termo sendo o dogma da vida. Ou seja, todo ser vivo, para ser classificado, para ser considerado ser vivo, tem que seguir essa sequência. O que chama atenção? O DNA dá origem sempre a outra molécula de DNA, num processo chamado replicação ou duplicação semiconservativa. O DNA dá origem ao RNA num processo chamado transcrição. E quando esse RNA, em relação com outros RNAs que a gente vai ver até numa próxima aula, ele entra num processo chamado tradução que forma-se a proteína. Essa proteína ela tem uma importância porque ela é a expressão dos nossos genes. E o que é um gene? É um pedaço do DNA. Mas vamos aqui, ó. Vamos começar falando do que seria, por exemplo, o que constrói o DNA e o RNA. O DNA e o RNA eles são polímeros, ou seja, eles são partes compostas por partes menores. A parte menor, o monômero, todo monômero arranjado monta um polímero, a parte menor é um nucleotídeo. Então, tanto o DNA como o RNA são formados por nucleotídeos. O nucleotídeo é isso que a gente tem aqui no quadro, e ele tem toda uma composição química, vocês podem até olhar no livrinho de vocês, na apostila, só que a gente sempre representa com essa forma, é assim que cai na prova de biologia. O que a gente lembra? A parte redondinha é um fosfato, é a nossa simbologia didática. Esse pentágono é a pentose, que é um açúcar, e é extremamente importante até diferenciar os dois, a gente vai ver daqui a pouquinho. E a base nitrogenada, nós temos, na verdade, 5 bases nitrogenadas. Quer ver? Ó? Quando eu falo na composição, então aqui um seria o fosfato, que está aqui, é a nossa bolinha. Eu tenho as pentoses, ó, os açúcares. Do DNA, o DNA tem um açúcar. Os nucleotídeos do DNA possuem um açúcar específico, que é a desoxirribose. Não se assuste, o nome é bem tranquilo. Desoxirribose, DNA. O açúcar que está no RNA é a ribose. Lembra? Ribose, RNA. E outra diferença que nós temos, e prestem bastante atenção, ó, são as bases nitrogenadas. São estruturas, moléculas que possuem nitrogênio na sua composição e são 5 bases nitrogenadas. Agora, olha. Vê se faz sentido para vocês. São 5 bases nitrogenadas. Apenas 4 eu acho no DNA. São 5 bases nitrogenadas, apenas 4 eu acho no RNA. Ou seja, existem bases exclusivas de um ácido e do outro. Olha só, o que são as bases púricas? São bases que têm 2 anéis na sua composição. Guarda essa informação, 2 anéis. Quem são elas? Adenina e guanina. É o famoso AG, adenina e guanina. As bases pirimídicas na composição molecular têm apenas um anel, que é o famoso CUT, citosina, uracila e timina. Agora detalhe, a uracila é a base que nós vamos encontrar somente nos nucleotídeos do RNA. E a timina é a base que nós vamos encontrar apenas nos nucleotídeos do DNA. E isso é importante, as questões botam e tentam pegar vocês com isso daí. Uma coisa que é uma tendência, está bem forte nas provas e fiquem bem atentos, é uma grande novidade que a gente tem no mundo científico, é isso aqui. É o estudo molecular das pentoses. Vai dizer, sobre isso é química. Tudo bem, a química também se aproxima muito disso. Só que nas provas de biologia isso está aparecendo. Quando eles botam assim, a molécula, você fica, meu Deus, o que é isso? Calma. A grande diferença está na partezinha de baixo. Vocês conseguem acompanhar? Eu tenho aqui, ó, a ribose, um OH e um OH. A desoxirribose, eu tenho um OH e um H. Para vocês lembrarem, né, a gente pensa assim, ó, desoxirribose, OH é diferente. Quando embaixo tiver um OH e um H for diferente, lembrem que é desoxirribose, lembrem que e vai estar presente no DNA. Agora, quando eu tenho OH e OH novamente, ou seja, eu tenho o OH repetindo, olha só, repetiu. Lembra de ribose, repetição R, tá? E vai ser o açúcar que a gente vai encontrar no RNA. Só voltando aqui para a gente enxergar, ó, essa pentose pode ser uma desoxirribose, se for DNA, ou uma ribose, se for RNA. Tá? Isso tem que ficar bem na cabecinha de vocês. Outra coisa marcante para a gente enxergar aqui, ó, lembra que eu falei das moléculas? Estão aqui, ó. Olha quem são as bases nitrogenadas. Eu gosto muito de entender e pensar na biologia assim, ó. Eu tenho as bases púricas, adenina e guanina. Para mim é o AG. Eu tenho as bases pirimídicas, que é citosina, uracila e timina, que eu gravo pelo sino CUT. Mas
né, a gente tem que lembrar que ela tem uma composição molecular, isso eles não vão colocar em prova. Isso seria obrigar demais uma memória excessiva do aluno, e as provas elas estão querendo muito mais o entendimento do que essa decoreba, principalmente da imagem, e a questão esquemática, ó, isso é bacana. Lembrem que a representação simplificada, eu tenho o quê? 2 anéis nas púricas, e agora fica bem mais claro, né? E eu tenho um anel apenas nessas outras 3, que são as bases pirimídicas. Então isso é um nucleotídeo. É a organização de um fosfato, de uma pentose e de uma base nitrogenada. O que chama atenção? Eles montam o DNA e o RNA. Olhem aqui, ó. Quando eu olho para o DNA ele é formado por 2 fitas. Característica do DNA, fita dupla. Característica do DNA, o modelo helicoidal. Por exemplo, se eu tenho um nucleotídeo, tentem fazer essa imaginação nas minhas mãos agora. O meu dedão seria o fosfato e a ponta dos meus dedos aqui são as bases nitrogenadas. Na minha planta, aqui na parte de fora da minha mão, seria o quê? O açúcar, né? A pentose, a desoxirribose. Um nucleotídeo fica assim e outro nucleotídeo fica assim. E existe um pareamento entre eles. A grande pergunta é a seguinte, se vocês acompanharem no desenho, vão ver que eu tenho toda uma fita de vários nucleotídeos, né? Ou seja, um empilhamento. Se eu falo para vocês, empilhem essas folhas de papel, vocês botam um papelzinho em cima do outro. Uma pilha de nucleotídeos é o que forma a fita do DNA. Essa fita do DNA, ela tem uma ligação, que é a ligação fosfodiéster. Formou, no caso, uma das fitas. A outra fita é a mesma história. Eu tenho toda uma sequência, um empilhamento de nucleotídeos formados e ligando os nucleotídeos por ligações fosfodiéster. Não se assustem, os homens não vão nos atrapalhar daqui a pouco. E eu tenho as 2 fitas. Essas fitas, uma fita liga na outra através de uma ligação bem interessante, que são as ligações de hidrogênio, que por muito tempo a gente chamou de pontes de hidrogênio. Uma coisa importante, o DNA tem 2 fitas, elas se ligam por pontes de hidrogênio. Agora, quando a gente faz o estudo do RNA, o RNA tem apenas o quê? O RNA tem apenas uma única fita. E essa única fita é um nucleotídeo em cima do outro, é um empilhamento. Onde existem o quê? Existem as ligações fosfodiésteres, mas não tem pontes de hidrogênio. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que na molécula de DNA, uma das coisas que faz a molécula de DNA ter forma de molécula de DNA é a parte apolar do nucleotídeo que não gosta da água. E isso a gente chama, é muito parecido com o que nós tínhamos na nossa membrana plasmática em algum momento, chamado de efeito hidrofóbico, chama-se efeito medo de água. Ou seja, se os nucleotídeos, lembre, fosfato, pentose, bases nitrogenadas, se eles pudessem ficar assim, eles ficariam. Mas essa base nitrogenada, gente, não gosta da água. Ela não vai ficar apontando para a água, porque a base nitrogenada ela é apolar. E ela faz isso aqui, ó, ela faz uma torção. E essa torção deixa exatamente na posição para que isso ocorra as pontes de hidrogênio. O efeito hidrofóbico é importante porque monta a molécula do DNA, que eu falei, é o dogma da vida, que monta a nossa membrana plasmática. Lembra que membrana plasmática está presente em todas as células, sem exceção. E célula é a menor unidade morfofisiológica da vida, é a menor parte da vida. Essa é uma das explicações, e fiquem atentos, o Enem já cobrou isso, né, de por que a gente procura tanto água em outros planetas. Porque essas estruturas, o DNA e a membrana, que são importantíssimos para a vida, precisam da água, principalmente nesse efeito chamado de efeito hidrofóbico. O que chama atenção? A forma do DNA, que foi proposto pelos cientistas lá em 52, eles ganham o Nobel em 54, que é Watson e Crick, é uma forma só, é o modelo helicoidal. Agora, o RNA, nós temos basicamente 3 tipos de RNA. E eles mudam o quê? Não na sua composição, todos eles terão ribose, todos eles terão a uracila, a adenina, a citosina e guanina. Porém, eles vão mudar e terão alterações na sua forma. Por exemplo aqui, ó, os tipos de RNA. O RNA mensageiro, que vai ser bom, né, e vai ser importante na nossa próxima aulinha, fica ligado, já vai dar outro clique, tá? O que chama? O RNA mensageiro, ele é uma fita, é uma mensagem linear. Todo organizado em trincas. São trincas de letrinhas, trincas de bases nitrogenadas. Essas trincas nós chamamos de códons. O que chama atenção? É uma mensagem, certo? Reservem isso. Agora, o RNA transportador, ele fica nessa forma, vocês podem acompanhar na apostila, que a gente chama de forma de folha de trevo. O que chama atenção? O RNA transportador, ele transporta, tem uma carga. O que ele transporta? Arroz, feijão, cebola, batata ou aminoácidos? Aminoácidos, que é o que a gente vai usar na nossa síntese proteica. Uma coisa bem marcante, tá? O RNA transportador tem uma trinca. Se a trinca do mensageiro é o códon, a trinca do transportador é aquilo que é contrário, é o anticódon. E a gente vai usar isso daqui a pouquinho também. Agora,
O RNA ribossômico, ele não tem uma forma muito definida, mas nós sabemos, nós já vimos isso, que ele entra na composição de uma organela importantíssima da síntese proteica. Qual é a organela? Os ribossomos que a gente viu na parte de citoplasma 1. Sim, gente, lembrem, DNA um único tipo, gigantesco, e o RNA 3 tipos um pouquinho menores. Mas isso tudo vai se ligar em outro momento, quando a gente for ver basicamente a nossa síntese proteica. Certo, gente? Esses foram os ácidos nucleicos. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom aqui no aulalivre.net.